Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aos Minutos de Esperança. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em sua vida. Não se esqueça, curte e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também em nosso canal, caso ainda você não seja inscrito. Muito obrigado por fazer parte da família Minutos de Esperança. A nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Aqui nós lemos: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Esse foi um momento incrível no ministério de Jesus. Antes desse acontecimento, o relato bíblico diz que ele estava ensinando a multidão por meio de parábolas e estava explicando os mistérios do reino de Deus aos seus discípulos. E ao anoitecer, Jesus convida seus discípulos para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia. Eles então deixam a multidão, tomam um barco e começam a travessia. A história diz que outros barcos o seguiram também nessa travessia, porém, o inesperado aconteceu. Durante aquela travessia, uma grande tempestade se levanta e as ondas começam a inundar o barco. E Jesus, no entanto, permanece dormindo dentro daquela embarcação. E os discípulos, apavorados, acordam Jesus e perguntam se ele não se importa que todos eles perecessem dentro daquele barco no meio daquela tempestade. Então Jesus se levanta, repreende o vento e ordena ao mar que se acalme. E a história bíblica diz que imediatamente a tempestade cessa e novamente eles navegam em águas tranquilas. Jesus então questiona os discípulos sobre a falta de fé deles e por que eles estavam com tanto medo. A história bíblica, porém, nos diz que os discípulos, ainda apavorados, diziam uns aos outros: Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa história não só demonstra o poder de Deus sobre a natureza, mas também nos ensina sobre a importância da fé e da confiança em Deus, mesmo em meio às tempestades da nossa vida. No meio daquela tempestade, os discípulos se esqueceram das palavras de Jesus antes da tempestade: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Dessa história, aprendemos coisas muito importantes para a nossa vida. Primeira coisa que aprendemos: precisamos confiar em Deus nas tempestades da nossa vida. Os discípulos ficaram apavorados durante aquela tempestade, mas Jesus estava tranquilo. Isso nos ensina a confiar em Deus mesmo nas situações mais difíceis. Isso porque Ele está no controle de todas as coisas e pode nos trazer paz em meio ao caos. Jesus questionou a falta de fé dos discípulos e o fez porque a fé é essencial para enfrentarmos as tempestades da nossa vida. Precisamos acreditar que Deus é capaz de nos ajudar e de nos sustentar, independentemente das circunstâncias. Segunda lição que aprendemos com essa história: a presença de Deus em nossa vida garante a nossa travessia. Jesus estava no barco com os discípulos durante aquela tempestade. Isso nos mostra que se Ele estiver conosco, mesmo nos momentos mais turbulentos da nossa vida, chegaremos à outra margem com segurança e conforto. Terceira lição que aprendemos: o poder de Deus pode mudar todas as coisas. Podemos confiar que Deus tem o poder para mudar qualquer situação em nossa vida, por maior que seja a tempestade. E em meio às tempestades, precisamos manter a serenidade em vez de nos desesperarmos. Nunca se esqueça, as tempestades da vida são oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Elas nos desafiam a fortalecer a nossa fé, a depender mais de Deus e a aprender a lidar com as adversidades de maneira mais serena e confiante. Eu não sei em qual área da sua vida você está enfrentando uma tempestade emocional, familiar, profissional, espiritual. Eu não sei, mas acredite numa coisa: se Deus estiver contigo, no momento em que Ele entender ser o melhor, Ele vai repreender a tempestade e você voltará à calmaria tão desejada. Se você crê nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque em meio às tempestades da nossa vida podemos confiar de que o Senhor tem o poder para acalmá-la. O Senhor tem poder para trazer novamente paz e nos dar a segurança que precisamos para continuar singrando o mar da nossa vida. Pai querido,
Eu não sei qual a tempestade que tem tomado conta da vida daquelas pessoas que nesta hora estão orando comigo. Se eles estão vivendo uma tempestade familiar, profissional, conjugal, financeira, emocional. Mas, Senhor, o Senhor tem poder para acalmar essa tempestade. O Senhor tem poder para dar a cada um dos teus filhos a segurança para continuar firme essa travessia que nem sempre é fácil. Às vezes a tempestade está alta demais, às vezes um pouco mais fraca, mas é difícil, Pai, caminharmos nesse mundo sem vivermos essas tempestades. O que te pedimos é que o Senhor esteja conosco em nossa embarcação, que o Senhor esteja junto de nós e que o Senhor repreenda essas tempestades e faça cessar, Pai, essa tempestade que talvez tenha tirado o sono, tem tirado a paz, tem tirado a tranquilidade da nossa vida. Confiamos, Senhor, na Tua direção, confiamos de que o Senhor sempre faz o melhor quando, com humildade, te pedimos. Por isso, humildemente, nós nos entregamos ao Senhor nesta hora e esta oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado, não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe, deixa abaixo aí também os seus pedidos, os seus agradecimentos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. E com a graça de Deus, nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.